Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Já não há mordaças, nem ameaças, nem algemas que possam perturbar a nossa caminhada, em que os poetas são os próprios versos dos poemas e onde cada poema é uma bandeira desfraldada. Ninguém fará-me parar ou regressar, ninguém teme as mordaças ou algemas. O braço que bater há de cansar e os poetas são os próprios versos dos poemas. Versos brandos ninguém me os peça agora, eu já não me pertenço, sou da hora, e não há mordaças, nem ameaças, nem algemas que possam perturbar a nossa caminhada, onde cada poema é uma bandeira desfraldada e os poetas são os próprios versos dos poemas. Bom dia, bem-vindos à rúbrica Reler. Abrimos aqui com o soneto imperfeito da Caminhada Perfeita de Sidónio Muralha. Foi este soneto que me fez redescobrir este autor nos tempos de faculdade. Eu conheci Sidónio Muralha, tinha aí uns 15 anos, e o meu irmão, que estava na 4ª classe ou no 5º ano do ciclo, pediu-me para o ajudar com um trabalho de casa que era precisamente uma biografia sobre o poeta e escritor Sidónio Muralha, visto que Sidónio Muralha é um dos principais autores de língua portuguesa na literatura infantil. Tem 15 livros publicados de literatura infantil, entre os quais Bichos, Bichinhos e Bicharocos, Valéria e a Vida, com que ganhou o Prémio Literatura Infantil e Ambiente, comparado ao Nobel para a literatura infantil, isto no Brasil. Mas hoje vamos falar do poeta, não que achamos que o poeta é mais importante do que o poeta infantil ou o escritor de literatura para crianças, e há também uma dimensão de Sidónio Muralha contista e ensaísta com uma vasta obra publicada em prosa, mas deixaremos isso para uma próxima oportunidade. Já tínhamos prometido trazer cá este autor e hoje falaremos sobretudo do poeta. E trazemos este seu poema, que foi publicado pela primeira vez na Passagem de Nível, numa obra que creio ser talvez a mais fácil de encontrar neste momento, Sidónio Muralha, Obras Completas do Poeta, publicada em 2002 pela Universitária Editora, com o patrocínio da Fundação Sidónio Muralha, que existe no Brasil. E sendo fácil é difícil, porque está completamente esgotada, assim como todas as obras deste autor, à exceção das da literatura infantil, que felizmente estão a ser republicadas, incluindo esse grande clássico Bichos, Bichinhos e Bicharocos, que quase toda a gente conhece. Tem poemas sobre o pato marreco, o cãozinho, e conta ou lê aos seus filhos, mas alguns não sabem que é do Sidónio Muralha. Dizia eu que descobri este soneto porque um colega meu de faculdade declamou uma vez, e não o declamou na íntegra, como fizemos aqui, numa Assembleia Magna na Universidade de Coimbra, num daqueles momentos, como viram, há um soneto inspirador, escrito este soneto em 1941, na obra Em Passagem de Nível, que conotou definitivamente Sidónio Muralha com o neorrealismo. E é certo que é um poeta do homem, ele diz que a sua poesia é a poesia gente, mas acho que é redutor dizer que ele é a voz poética do neorrealismo português. Acho que é mais importante analisar o poeta nessa noção da poesia companheira dos homens, que é o terceiro livro de poesia do autor, e para mim, sem dúvida o melhor, a sua melhor obra poética é esse Companheira dos Homens, melhor até que a Passagem de Nível, publicada em 1950 e com uma capa de Júlio Pomar, que é uma característica das primeiras obras do poeta. Certamente haveria uma ligação ao pintor Júlio Pomar. E essa Companheira dos Homens, hoje também difícil de encontrar, bastante esgotado, só no mercado dos livros em segunda mão se consegue encontrar, mereceria uma reedição, e uma reedição com as gravuras originais ou com a capa original do próprio Sidónio Muralha. Não vos lembro, o poema que abre chama-se mesmo Companheira dos Homens, é um poema extenso em 3 cantos, levo só uma pequena estrofe. E os poetas dão-se as mãos como se encontram as poesias, e encontram as exigências de 2 refeições todos os dias, que temos todos os mesmos problemas, as mesmas fúrias e as mesmas dores, e todos pagamos o mesmo juro nas mesmas casas de penhores. Acho que bastante atual esta estrofe de Sidónio Muralha, escrita em 1950. Um pequeno apontamento biográfico: ele nasce em 1920 na Madragoa, é um poeta de Lisboa e tem vários poemas que não vamos aqui expor sobre Lisboa, deixamos isso à descoberta do leitor. Felizmente
não está reeditado, não se consegue tê-lo, folheá-lo, partilhá-lo sem algum esforço financeiro e sem alguma pesquisa no mercado dos livros usados, mas graças à internet consegue-se ver quase toda a obra do poeta online, em vários blogs, núcleos, fóruns de poesia, páginas de redes sociais dedicadas à obra de Sidónio Muralha e inclusivamente na própria Fundação Sidónio Muralha que existe em Curitiba. Como é que o poeta nascido na Madragoa chega a Curitiba? Muito bem, ele faz o curso dos liceus de empregado de comércio. Em 1941 publica o seu primeiro poema, Beco, com o apoio de Bento Jesus Caraça, informação que ele vai revelar mais tarde, e depois com o amigo, também escritor, Alexandre Cabral, parte para o Congo logo em 1944. Fica quase 20 anos no Congo, fica no Congo até aos anos 60. Casa por procuração, ainda está no Congo. Quando as coisas se começam a complicar no Congo, com os movimentos de libertação, ele vai com Alexandre Cabral e torna-se funcionário de uma empresa que ainda existe hoje, bastante conhecida, a Unilever. Aliás, é uma das contradições da sua vida, uma pessoa com convicções fortemente comunistas e de esquerda, ele próprio reflete isso nos seus poemas e nos seus escritos autobiográficos, acabou por ser quadro de topo de uma empresa multinacional de produtos de consumo e de alimentação, sobretudo. Depois vive na Bélgica, já no fim de se casar, e acaba por fazer vários seminários internacionais para esta Unilever sobre gestão. Portanto, temos aqui um poeta com algumas semelhanças em termos do seu percurso de vida. Ele tem um próprio poema, um poema que diz: eu sou um simples empregado de escritório, semelhante ao nosso querido e famoso, muito mais famoso, se bem que acho que a qualidade de Sidónio Muralha nada fica a dever à de Fernando Pessoa, e ele tem poemas que se podem comparar a esse estilo. É um poeta muito versátil, ao contrário do rótulo que ficou pregado do neorrealismo. Então ele viveu toda a sua vida como funcionário desta empresa e foi nos anos 60 parar ao Brasil, onde encontra o artista plástico Fernando Lemos, funda uma editora e se dedica sobretudo à poesia para crianças, a par da sua atividade profissional. No fim da vida, casa pela segunda vez, já da morte da primeira mulher, com uma médica paranense de Curitiba, Helena Butler, que hoje, eu não tenho certeza se ainda viva, viúva de Sidónio Muralha. Sidónio Muralha morre no exílio em 1982 e, ao contrário do que dizem muitas pessoas, que nunca regressou a Portugal, é falso. Veio a Portugal clandestinamente, mais ou menos oficialmente, várias vezes. Tenho vários autógrafos e dedicatórios que o provam. Óbvio que não vinha e não fazia alarido disso durante o regime fascista, e ficou bastante contente e bastante feliz. Ele foi um pouco criticado por alguns setores da esquerda por não ter regressado, mas tem um poema fabuloso, e se calhar com esse poema terminaríamos, porque é um poema que faz muito sentido neste ano em que se celebram os 40 anos do 25 de Abril, e terminaríamos esta redescoberta em abril, e num abril com 365 dias, do poeta Sidónio Muralha. Em princípio, nos próximos programas poderemos concretizar essa informação. Em princípio, teremos uma exposição em setembro das obras deste autor na Casa do Brasil, em Santarém, e depois, quando tivermos mais dados, concretizaremos isso. Então deixo-vos com o Poema de Abril, de Sidónio Muralha. A farda dos homens voltou a ser pele, porque a vocação de tudo o que é vivo é voltar às fontes. Foi este o prodígio do povo ultrajado, do povo banido, que trouxe das trevas pedaços de sol. Foi este o prodígio de um dia em abril, que fez das mordaças bandeiras ao alto, arrancou as grades, libertou os pulsos e mostrou aos presos que, graças a eles, a farda dos homens voltou a ser pele. Ficou a herança de erros e buracos nas árduas ladeiras a serem subidas, com os pés descalços, no sofrimento. A farda dos homens voltou a ser pele, e das baionetas irromperam flores. Minha pátria linda de cabelos soltos correndo ao vento, sinto um arrepio de areia de mar ao ver-te feliz com as mãos vazias. Vamos trabalhar. A farda dos homens voltou a ser pele. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária. Autores para ler e reler, com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler, todas as segundas, na Rádio Pernes.